As semanas em Ashford se transformaram em meses e Eleanor Gray começava a sentir o peso da cidade industrial em seu corpo e em sua alma. O cheiro constante de carvão, o ritmo incessante das máquinas e a pobreza que a cercava não eram apenas cenários, eram testemunhos vivos do sofrimento humano. E no centro desse mundo turbulento estava Thomas Whittaker, cuja presença parecia assombrá-la a cada passo, ora como desafio, ora como tentação. Ela se tornara uma visitante assídua da fábrica, sempre com perguntas, observações e uma determinação inabalável de compreender a realidade das pessoas que ali trabalhavam. E cada vez que cruzava com Thomas, a tensão entre eles se intensificava, tão palpável que parecia tornar o ar ao redor deles mais denso. "Senhorita Gray", disse ele em uma tarde cinzenta, a voz carregada de frustração. "Você não entende que algumas decisões não podem ser feitas pelo coração? O mundo é cruel, não posso agradar a todos nem salvar cada vida." "Então por que não tentar?" respondeu a Eleanor, os olhos brilhando de indignação. "Só porque a vida é dura não significa que devemos aceitar a injustiça." Ela respirou fundo, tentando conter a raiva que queimava em seu peito. "E você, Thomas, tem o poder de fazer a diferença. Por que fechar os olhos?" Ele a estudou por um momento e algo em seus olhos se suavizou. Havia um conflito interno evidente. O homem de negócios implacável contra o ser humano que ainda carregava compaixão, mesmo que relutante. "Eleanor", disse Thomas finalmente, a voz mais baixa, quase hesitante. "Você não entende o que é carregar essa responsabilidade todos os dias. Cada decisão que tomo pesa sobre vidas, sobre famílias. Não é simples." "Eu sei que não é simples", respondeu ela, a voz agora mais suave. "Mas talvez, se você abrisse mão do medo de falhar, poderia encontrar uma forma de agir sem machucar." Por um instante, Thomas ficou em silêncio, contemplando a sinceridade e a força que emanavam de Eleanor. Ele sabia que ela estava certa. Mas aceitar isso significaria admitir fragilidade, algo que nunca permitiria a si mesmo. Naquele mesmo dia, Eleanor recebeu notícias de uma família de trabalhadores que estava à beira do desespero. Um incêndio havia destruído parte da pequena residência que ocupavam e eles agora estavam sem abrigo e sem meios de sobreviver. O coração de Eleanor se apertou. Sem pensar, dirigiu-se à fábrica para falar com Thomas, determinada a encontrar uma solução imediata. "Thomas, precisamos ajudar", disse ela, os olhos fixos nos dele. "Não podemos ignorar o que aconteceu com a família dos Miller. Eles não têm para onde ir e a fábrica poderia oferecer algo temporário." Thomas suspirou profundamente, o rosto sombrio. "Eleanor, você não entende. Oferecer ajuda é fácil, mas sustentar soluções permanentes exige recursos, planejamento, e as pessoas esperam mais do que podemos dar." "Mas podemos tentar", insistiu Eleanor sem ceder. "Cada esforço conta. Não podemos permitir que eles sofram sem fazer nada." A tensão entre eles explodiu. Thomas, normalmente tão controlado, sentiu a frustração ferver, mas também uma estranha admiração pela coragem dela. Eleanor, por sua vez, percebeu que suas palavras haviam penetrado mais fundo do que imaginara, tocando uma parte dele que raramente mostrara. Enquanto discutiam, um súbito silêncio pairou sobre a sala. Thomas aproximou-se de Eleanor, o olhar intenso, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo. "Você é diferente", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. "Não apenas por suas ideias, mas por como você encara tudo. Não recua diante da dor, não foge da injustiça." Ele parou, lutando contra algo que crescia dentro dele. "E isso me assusta." Eleanor sentiu o coração disparar. As palavras dele carregavam mais do que reconhecimento. Havia uma vulnerabilidade, uma admissão silenciosa de sentimentos que nenhum deles ousara expressar completamente. Naquela noite, Eleanor caminhou pelas ruas de Ashford, o vento frio batendo contra o rosto, tentando organizar seus pensamentos.
A imagem de Thomas Whittaker permanecia vívida em sua mente. O homem duro, severo, mas tão humano, tão vulnerável quando confrontado com a injustiça e com ela. Enquanto caminhava, recordou-se das histórias que ouvira das famílias pobres, dos olhares cansados das crianças e da força silenciosa que emanava de cada operário. E ao refletir sobre Thomas, percebeu algo inquietante. A atração que sentia por ele era tão intensa quanto a sua indignação com a injustiça. Cada vez que ele aparecia, Eleanor sentia uma mistura de desejo, frustração e esperança que a deixava inquieta e alerta. E então, a notícia chegou. Um acidente grave na fábrica. Uma máquina desgovernada havia ferido gravemente um trabalhador, e a cidade inteira começou a se agitar. Thomas Whittaker correu para o local, e Eleanor, sem pensar, o seguiu. Ao chegar, viu o caos. Operários chocados, sangue e gritos de dor. Thomas, mesmo em meio à crise, mantinha o controle, distribuindo ordens com firmeza, mas os olhos dele revelavam uma tensão que Eleanor jamais tinha visto. "Ele está vivo?" perguntou Eleanor, a voz trêmula, enquanto se aproximava do homem ferido. "Está estável, graças a Deus, mas precisamos agir rápido." Enquanto ajudavam a levar o ferido para fora da área perigosa, Eleanor sentiu a mão de Thomas tocar a sua por um instante. Um toque breve, quase casual, mas o suficiente para incendiar algo dentro dela. O coração dela acelerou e uma mistura de medo e desejo percorreu seu corpo. Naquele momento, Eleanor compreendeu algo que temera admitir. Thomas Whittaker não era apenas o homem que desafiava sua visão de justiça, mas também aquele que despertava sentimentos que ela não podia controlar. E Thomas, por sua vez, começava a perceber que sua presença em Ashford não poderia mais ser apenas profissional. Eleanor Bray havia penetrado suas defesas de maneiras que ele nunca imaginara. E a tensão entre eles estava prestes a explodir em algo muito maior do que ambos poderiam prever. Enquanto a noite caía sobre Ashford, o vento frio carregava a fumaça das fábricas e Eleanor permaneceu observando Thomas de longe, sabendo que aquela cidade e aquele homem haviam se tornado centrais em sua vida. Mas uma pergunta ardia dentro dela, impossível de silenciar. Seria possível lutar por justiça sem se perder completamente no homem que a desafiava e a consumia ao mesmo tempo? E naquele instante, Eleanor percebeu que a tempestade que se aproximava não estava apenas fora das paredes da fábrica, mas dentro de seu próprio coração.